Ventilação mecânica é o suporte oferecido por meio de um aparelho ao paciente que não consegue respirar espontaneamente por vias normais devido a fatores como doença e anestesia. Os ventiladores também são usados para permitir o descanso dos músculos respiratórios, até que o paciente seja capaz de reassumir a ventilação espontânea. Existem duas modalidades distintas de ventilação mecânica. Ventilação mecânica invasiva, quando o equipamento é conectado ao paciente por meio de um tubo endotraqueal ou traqueostomia, ou ventilação mecânica não invasiva, quando o equipamento é conectado ao paciente através de máscaras. O uso desse tipo de suporte ventilatório tem sido indicado nos casos graves de infecção pela Covid, visto que a doença gerada afeta principalmente as vias respiratórias, comprometendo grande parte da função pulmonar em casos mais graves, levando à necessidade de realização de tratamento em unidade de tratamento intensivo. A metodologia utilizada nesse trabalho foi através de uma revisão da literatura a partir de fontes secundárias. A pesquisa foi realizada no mês de novembro de 2020, onde foram selecionados 10 artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, abordando o assunto de Covid-19 e pneumonia associada à ventilação mecânica. Quando os pacientes são submetidos à ventilação mecânica, os mecanismos de defesa do pulmão estão alterados pela doença de base ou pela perda da proteção das vias aéreas superiores. Então, esses indivíduos eles são entubados, trazendo distúrbios da fisiologia normal respiratória, que vão desde hipersecção pulmonar até um aumento da frequência das infecções respiratórias. E isso acarreta altos riscos de morbilidade. Os pacientes eles têm piora com hipóxia, fadiga respiratória ou com estado mental alterado. Então, por isso, procuram a respiração mecânica invasiva precoce ou não invasiva. E é necessário, durante esse processo, uma monitoração intensiva, com atenção nos detalhes, e não utilizar nem mais e nem menos do que o paciente precisa. Essa monitoração é de fator primordial. E a ventilação mecânica, ela é sem dúvida um aspecto muito importante a ser considerado na terapia intensiva, pois ela envolve muitas variáveis e necessita de ter interação interdisciplinar por uma complexidade tecnológica. O uso de procedimentos invasivos em pacientes de UTI pode contribuir na ocorrência de infecções graças ao longo período de permanência e à ocorrência de bactérias multiresistentes neste local. Vários estudos comprovam que esses pacientes ficam sujeitos a riscos de 5 a 10 vezes maior de adquirir infecções do que aqueles em outras unidades de internação hospitalar. Nas UTIs, mais da metade dos casos de infecção são respiratórias e estão relacionados ao uso de ventilação mecânica. Um estudo realizado em um hospital privado em Campina Grande demonstrou que, dentre os principais causadores de infecção, estão Staphylococcus aureus, Streptococcus, bacilos e colônias fúngicas. E ao analisar a literatura disponível, constatou-se que a higiene da cavidade oral, a idade avançada e a necessidade de reintubação afetam significativamente na colonização orofaríngea. A co-infecção de SARS-CoV-2 e micro-organismos multiresistentes em pacientes internados na UTI causa muita preocupação, devido à elevação da taxa de mortalidade que ocorre nesses casos. A ventilação mecânica é essencial, uma vez que contribui de maneira efetiva para o processo de reabilitação do paciente na UTI. Porém, a ventilação mecânica necessita principalmente de cuidados por parte da equipe multidisciplinar de saúde e da asepsia correta de equipamentos de UTI, com a utilização de antissépticos de higiene oral e produtos como clorexidina.